Meus queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nós vamos aqui fazer mais um vídeo e nesta oportunidade nós vamos tratar sobre as almas dos mortos, ou seja, os mortos eles têm consciência, os mortos, repito, eles estão conscientes. Uma pessoa, uma vez que ele morre, uma vez que o seu corpo é desfeito, ele tem uma porção que permanece viva mesmo depois que o corpo se desfaz? Será que um morto ele sabe que existe? Será que o morto ele tem consciência? Bom, sabemos que essa é uma discussão travada entre cristãos. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles negam a crença na imortalidade da alma. Para os adventistas do sétimo dia, o homem quando morre, morre todo, de sorte que não sobrevive à morte do corpo, nada. Mas a grande pergunta é, a Bíblia Sagrada, qual é o posicionamento da Bíblia Sagrada a respeito dessa questão? Podemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, ensinar que os mortos eles sabem de alguma coisa, que existe realmente alma, que quando o homem morre, morre apenas o corpo, mas a alma ela continua existindo após a morte do corpo? Pois bem, nós vamos começar aqui pela leitura de Apocalipse, capítulo 6, e versículo 9 em diante. Olha o que diz aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, almas dos que tinham sido mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ora, meus irmãos, veja que nós fizemos uma leitura em um livro cheio de símbolos, de metáforas. Isso, porém, não quer dizer que tudo seja simbólico e que alguma coisa real, literal, esteja mesclado em um quadro cheio de símbolos. Por exemplo, vamos ler mais uma vez. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Ora, não se trata aqui de um altar literal. Mas por que as almas aqui são vistas debaixo do altar? Primeiro você tem que ver que aqui não se trata de todos os mortos. João ele está aqui descrevendo a situação dos mártires, aqueles que foram martirizados. O primeiro ponto que tem que se observar é que está em foco aqui apenas as almas dos mártires de Cristo, dos cristãos que foram martirizados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Feita essa observação, agora nós vamos para explicar por que elas são vistas debaixo do altar. Ora, o altar em questão aqui, o simbolismo aqui, ele nos lembra o altar dos sacrifícios. Sabemos que os animais eles eram colocados no altar, eram sacrificados. E o sangue dos animais, ele era derramado e escorria por uma vala que existia debaixo do altar. O animal ele era despedaçado e o seu sangue ele corria por debaixo do altar. E o sangue ele representava a vida. O sangue é a vida, diz a Bíblia Sagrada. O sangue é a vida. Então,
moral da história, do simbolismo. O que o autor tem em mente quando ele descreve as almas debaixo do altar? É que assim como o sangue dos animais sacrificados escorriam por debaixo do altar, assim também ele compara as almas aqui a sacrifícios. As almas aqui são vistas como sacrifícios vivos, agradáveis, ofertados a Deus. Assim como o sangue dos animais escorria por debaixo do altar, assim também as almas aqui são vistas debaixo do altar. E o altar aqui em questão é o altar dos sacrifícios. Por que eu sei? Porque aqui está em foco almas sacrificadas por amor a Cristo e por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Mas não devemos pensar que o quadro aqui ele é totalmente literal. Não, o altar aqui, ele aparece aqui, o altar dos sacrifícios aparece com uma função, para transmitir para nós a ideia de que as almas foram sacrificadas. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento, assim as almas aqui são vistas como sacrifícios, como ofertas agradáveis, puras para Deus. Ok, meus irmãos? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Veja, João ele está descrevendo aqui as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pronto, ele fala de almas. Agora, a partir do versículo 10, vamos ver se essas almas elas têm ou não consciência. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, aqui já está mostrando que as almas elas têm consciência. Os seus corpos foram mortos, está aqui, foram martirizados, mas a alma ela continua viva. E não só isso, ela tem consciência. Onde quer que ela esteja. Ora, veja que a alma, onde quer que ela esteja, ou no Hades, ou no paraíso, na imediata presença de Deus, conforme descreve aqui o livro do Apocalipse, que as almas dos mártires, elas ascendem até a presença de Deus e são vistas nas alturas, diante do trono de Deus. E o quadro aqui mostra almas debaixo do altar, mas já expliquei para você por que aparece o altar, para transmitir a ideia de que está em foco aqui sacrifício. Pessoas foram sacrificadas para Deus, daí as suas almas aparecerem debaixo do altar de Deus. E a cada um foi dado comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Outra coisa que devemos observar é que essas almas elas são vistas aqui conscientes, sendo consoladas, mas ainda não aconteceu a ressurreição dos corpos. Então essas vestes brancas aqui, elas estão ligadas à imortalidade, à pureza, à santidade. Essas vestes aqui, brancas, dadas às almas, aos mortos, elas não representam o corpo ressurrecto, porque até este momento ainda não aconteceu a ressurreição do corpo. Ok, querido? Não aconteceu a ressurreição dos corpos. Versículo 11. A cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Daí é que eu sei que essas vestes brancas aqui não representam o corpo ressurrecto. Ok, queridos? Bom, o ponto que eu estou chamando a atenção aqui é que as almas, ou os homens, mesmo depois de mortos, eles têm consciência. Os que estão no Hades, eles têm consciência. Eu quero ainda chamar a atenção para você de uma coisa. Eu tenho aqui em mãos o livro de Enoque. Eu vou ver se eu... Pronto, eu encontrei aqui.
Ó, o livro de Enoque está nas minhas mãos e esse quadro aqui descrito por João, ele é extraído exatamente do livro de Enoque. Olha o que Enoque, capítulo 8 e versículo 5, olha o que diz aqui. Eles procuraram... Não, versículo 6, Enoque 8, 6. E agora clamam as almas dos que morreram, e o seu lamento chega às portas do céu. Os seus clamores se levantam ao alto, e em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra, não podem cessar os seus queixumes. Você vê então que no livro de Enoque, e o livro de Enoque foi escrito no mínimo 100 anos antes de Cristo, já se encontra a descrição de que as almas elas clamam, e o seu clamor chega até a presença de Deus, ok, queridos? Eu quero ver se eu tenho... Pronto, eu tenho aqui mais um aqui, ó. Vamos ver aqui. Capítulo 9 e versículo 1 diz o seguinte, ó. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a face, sobre a terra, e todas as desgraças que sobrevieram. Eles então falaram entre si: o clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez às portas do céu. A vós, ó santos do céu, invoca assim desoladas as almas humanas. Levai o nosso lamento à presença do Altíssimo. Veja aqui mais uma referência que o livro de Enoque, que as almas elas clamam até Deus. Ok, queridos? Elas clamam até Deus. Mais uma vez eu vou ler aqui no mesmo capítulo 9 de Enoque, versículo 6. Agora clamam as almas dos que morreram, e o seu lamento chega às portas do céu. Os seus clamores se levantam ao alto, e em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra, não podem cessar os seus queixumes. Então, meus irmãos, a Igreja Adventista ela ensina exatamente o contrário, que o homem ele não tem uma alma que sobreviva à morte, mas biblicamente falando, e nós já lemos em Apocalipse 6, 9 a 11, o homem ele tem uma alma que sobreviva à morte do corpo. E essa crença ela não aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Repito, nós já podemos ver essa crença muito clara, bem delineada no livro de Enoque. Eu estou aqui com Apócrifos 3, os proscritos da Bíblia. E neste volume aqui nós temos o livro de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro ou Apocalipse de Baruque e assim vai por diante, ok? Então, uma outra prova de que o homem ele tem consciência na morte, de que a alma sobrevive à morte do corpo e tem consciência, nós vamos aqui para Mateus. Olha o que diz aqui. Mateus capítulo 10. Vamos ver aqui. 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Grave bem esta palavra, matar a alma. Não temais, disse Jesus, os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele, e é Deus que está em foco, que pode fazer perecer no inferno ou na gueina a alma e o corpo. Ora, meus irmãos, aqui está muito claro, e não tem mais os que matam o corpo. Quem pode matar o corpo? O homem. Aí prossigamos. E não podem matar a alma. Ora, se o homem aqui é descrito como tendo o poder de matar apenas o corpo, mas não pode matar a alma, logo, qual é a conclusão óbvia? É que a alma, ela não morre com o corpo. A alma, ela sobrevive à morte do corpo. Por quê? Porque o homem, ele tem o poder apenas de matar o corpo, mas não pode matar a alma. Se o homem, ao matar o corpo, ao matar um outro homem, não atinge a alma, então cai por terra esta falaciosa doutrina da Igreja Adventista do sono da alma, da morte da alma. Não é verdade isso. A verdade é que o homem ele apenas pode matar, ele pode destruir apenas o corpo,
Mas a alma não. A alma, ela sobrevive à morte do corpo. E é isso o que Mateus está dizendo. É isso que Cristo está dizendo. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer e não é matar. A palavra perecer aqui vem do grego que é apolume, que tem o sentido de sofrimento. Aqui, fazer perecer é fazer condenar. Não é apolume, de destruir, de acabar. Não, apolume, nesse caso aqui, tem o sentido de condenar, de lançar no inferno. O que Mateus está dizendo é isso, ó. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, ou seja, que pode lançar no inferno a alma e o corpo. E como é que eu sei disso? Bem aqui, eu vou ajudar na interpretação. Lucas, capítulo 12, olha o que Lucas diz aqui, ó. Lucas 12, 4 e 5. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não podem, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Então a palavra apolume, ela tem o sentido de condenação, não de extinção. Em Mateus 10, 28, não se ensina que a alma é extinta. Ali apenas está ensinando que apenas Deus tem o poder de matar, ou melhor, que o homem só tem o poder de matar o corpo. Mas Deus tem o poder, não só de matar o corpo, que este poder o homem também tem, mas Deus ainda vai mais além. Ele tem o poder de pegar este mesmo corpo e lançar juntamente com a alma no inferno. Mas o que nós estamos propondo aqui, o que nós estamos fazendo, ó queridos, é provando para você que a alma, ela não é aniquilada com a morte do corpo. A alma, ela sobrevive à morte do corpo. Se o que eu li até aqui não lhe satisfaz, vamos para Lucas, capítulo 16. Olha o que diz Lucas. Aqui nós vamos para a narrativa do Lázaro e do rico, ou do rico e do Lázaro. Eu vou ler toda a narrativa. Lucas capítulo 16, versículos 19 em diante. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Até aqui, quem é que vai duvidar que é literal a descrição? Quem é que vai duvidar que o que nós temos até aqui na narrativa deve ser interpretado literalmente? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, ele foi para o mesmo local que o nosso pai Abraão está, na parte boa do Hades, que se chama de paraíso. E aconteceu que o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Ora, se estava em tormento, então estava consciente. E aqui está em foco aqui, a alma do rico no Hades. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe, bem distante. Eles estavam na mesma dimensão. Vejam que ambos estavam na dimensão dos mortos, no mundo dos mortos. Só que havia uma distância, uma grande separação entre o rico e o pobre. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui, quando chega nesse comentário, os adventistas eles fazem, vamos dizer, chacotas e dizem: olha, não pode, como é que pode uma alma sentir sede? Como é que pode uma alma ter língua? Ela sente sede. Aí eles querem dizer que isso aqui é puramente figurado. E eu vi, meus irmãos, num debate entre o pastor Elias e o Ezequiel Soares, e o Ezequiel ele fez um desafio para o pastor Elias: me mostre onde é que a Bíblia diz que a alma ela é imaterial. E o pastor Elias ele não deu uma resposta, ok? Porque para eles, para os adventistas, a alma ela é material. Mas por que eles insistem nisso? É porque para eles não existe este ser distinto do corpo. Para eles, alma é material e logo a alma é o próprio ser humano. Morre o ser humano, não existe mais alma, porque a alma é o próprio ser humano. Daí é que eles dizem que a alma é material. Bom, aqui eu vou apenas puxar um assunto sobre essa questão da alma. A alma ela é material ou imaterial? E eu estou falando aqui da alma. O ente que sobrevive à morte do corpo. A alma, ela é material ou imaterial? Essa discussão ela já existia no cristianismo primitivo. Mesmo entre os cristãos que acreditavam na imortalidade da alma, havia aqueles que acreditavam que a alma, mesmo ela sendo um ser invisível, que saía do corpo, mas ela era material. Tertuliano, ele defendia essa crença, essa ideia. Tertuliano ele deixou um tratado sobre a alma. E neste tratado, Tertuliano ele diz que a alma ela é material. E uma das provas que ele diz que a alma é material, que ela sente dores, que ela tem sede, é exatamente onde eu li aqui, ó. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então Tertuliano argumentou que se a alma não fosse material, logo as chamas não poderiam lhe queimar e logo ela não poderia ser tocada por água na língua. Aí você pode dizer: professor, mas não há uma figura de linguagem. Você tem que, ó meu querido, ficar atento ao que eu vou lhe dizer sobre a crença de quem escreveu este relato. Era a crença no primeiro século entre os judeus que as almas elas iam para o Hades. E lá no Hades havia rios de água, águas que refrescavam as almas dos justos. Era a crença, guarde bem o que eu estou lhe falando. Entre os judeus haviam aqueles que não somente acreditavam na imortalidade da alma, mas diziam que as almas boas que estavam no Hades, lá era como se fosse um paraíso para aquelas almas. Lá havia rios de água. E lá elas matavam a sua sede. Havia rios de água. Essa crença ela se encontra no livro de Enoque. Como eu já lhe falei, o livro de Enoque ele exerceu grande influência no Novo Testamento. E o livro de Enoque, ele fala que exatamente onde estão as almas, lá correm rios. Águas límpidas. Águas literais, não é figurado. E enquanto que na parte má do Hades, onde ficam as almas dos ímpios, lá tem um rio de fogo, um lamaçal de fogo, onde as almas dos ímpios ficam sendo consumidas e ficam sendo torturadas pelo fogo. As almas elas são lançadas dentro de um lamaçal de fogo ali no Hades. E lá elas gemem, lá elas gritam. E narra o livro de Enoque que lá elas gritarão para todo sempre. Então, meus irmãos, não é uma heresia, não é uma crença estranha para o autor sagrado dizer que alma ela é material. E quando eu digo material, entenda que a matéria ela tem 3 condições: sólido, líquido e gasoso. Ora, o sólido é a matéria mais forte. O líquido é uma matéria.
mas é uma matéria que as nossas mãos podem atravessar. E o gasoso já está dizendo, é uma matéria em forma de gás, mas tudo é matéria. Eu quero aproveitar e lhe dizer uma coisa. O que eu estou falando para você, o som que você está ouvindo aqui, é matéria. A luz que nos alumia, ela é matéria. Então, quando nós dizemos que a alma é material, você não precisa pensar que a alma é material como material é este livro. A alma ela pode ser uma luz, uma força, mas mesmo assim ela é matéria. Então a matéria existe em vários níveis para a matéria. Já dei um exemplo. Matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem lhe disse que gás não é matéria? É matéria. Quem lhe disse que líquido, água não é matéria? É matéria. Ok, meus irmãos? O calor do sol, a luz do sol, ainda que a gente não apalpe, mas a gente sente. E tudo que a gente sente é matéria. Tudo que a gente vê é matéria. Tudo que a gente ouve é matéria. Tudo que a gente toca, tudo que nos toca é matéria. Só existe um ser que não é material, que não pode ser apalpado, é Deus. João 6,24 diz, Deus é Espírito. Apenas Deus não é material. Ok, queridos? Vamos continuar aqui sobre a alma. Então, respondendo aqui, o Ezequiel ele perguntou para o pastor Elias, a alma é material ou imaterial? O pastor Elias não respondeu, mas eu aqui estou dando a resposta. De acordo com a Bíblia Sagrada, na descrição que ela faz, a alma ela é material. E eu não estou falando aqui de alma como ser humano, porque o ser humano às vezes ele é chamado de alma. Eu estou falando da alma, o ser que sobrevive à morte do corpo, a alma distinta do corpo. A alma distinta do corpo, ela é matéria. Ela é matéria. Professor, a alma não é um espírito, a alma é um espírito. Mas a alma, ela é matéria. Já lhe expliquei que existem vários níveis de matéria. Até mesmo os anjos, meus amigos. Apesar dos anjos serem descritos como espíritos, mas até mesmo os anjos, eles são materiais. Os anjos, eles comem, eles bebem. Eles são materiais. São espíritos? São, mas são espíritos materiais. Apenas Deus é espírito no sentido absoluto, não material em nada. Apenas Deus não pode ser classificado como matéria sob hipótese alguma. Ok, meus irmãos? Então vamos voltar aqui para a questão da imortalidade da alma. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Veja então que a alma ela tem consciência no após-morte. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Por Moisés e os profetas nós entendemos aqui os escritos, ok, queridos? Quando ele diz, eles têm Moisés e os profetas, eles estão falando do Antigo Testamento dividido em 2 partes, Moisés e os profetas, ok? E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, aos escritos, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Bom, o meu interesse aqui é lhe provar que a alma, ela, além de ser imortal, ela tem consciência no após-morte, no Hades. Ok, meus irmãos? Essa narrativa aqui de Jesus Cristo sobre o rico e Lázaro, ela deixa muito claro, mas muito claro, de que a alma ela não somente sobrevive à morte do corpo, mas que ela tem consciência. Isso é válido tanto para as almas dos ímpios como para as almas dos justos. Outro texto que eu vou ler para os senhores está no Antigo Testamento, e esse é polêmico. Esse texto que eu vou ler
ele não o texto em si, mas há uma grande polêmica sobre ele, ok? Mas eu vou ler aqui para os senhores. 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28, eu gostaria só de chamar a sua atenção. Atente bem para a leitura, eu vou fazer a leitura e vou fazendo perguntas. Samuel capítulo 28 e versículo 3. E já era Samuel, e já Samuel era morto. Aqui está dizendo, Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Eu vou pular logo aqui para o versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes, pelo espírito de feitiçaria, e me faças subir a quem eu te disser. Me faças subir. Qual a ideia aqui? Subir desde o Sheol. Antes que eu termine essa leitura, vou só lhe mostrar uma coisa aqui. 1 Samuel, você vê que quando ele diz subir de onde? Subir do Sheol. Sheol não é a sepultura. 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol e faz tornar e subir de lá. Essa tradução aqui de Almeida, ela traduz Sheol por sepultura, mas o Sheol aqui em questão não é a sepultura. Ok? O Sheol aqui é a habitação das almas dos mortos. Vamos aqui continuar. Então a mulher lhe disse, eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas laço a minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. Subir de onde? Do Sheol. Lembre-se que lá está escrito, o Senhor é quem faz descer ao Sheol e de lá faz subir. E o Sheol não é a sepultura, meus irmãos. Prossigamos. Vendo, pois, a mulher a Samuel, de acordo com o autor sagrado, o que foi que a mulher viu? Vamos lá. Vendo, pois, a mulher a Samuel. Então começa logo aqui. Aqui não está dizendo que a mulher viu um demônio. Não. É os adventistas. São muitos que não acreditam que aqui foi Samuel, que vão dizer que foi um demônio. Porém, a narrativa bíblica, que eu faço um desafio para qualquer estudioso, me mostra aqui nessa narrativa onde é que diz que a mulher viu um demônio. Me mostra, meu irmão. Você está sendo desafiado agora. Você que diz que aqui apareceu foi um demônio, foi o diabo, me mostre aqui na narrativa onde é que está dizendo que foi o diabo que apareceu. Então, vamos prosseguir. Vendo, pois, a mulher a Samuel, foi que a mulher viu, aqui o autor está dizendo, a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém o que é que vês? O que é que vês? A mulher estava vendo algo. Então a mulher disse a Saul, vejo deuses. Aqui nessa tradução diz deuses. Outras versões diz, vejo um Deus que sobe da terra. Porém eu quero lhe esclarecer. No hebraico, para a palavra deuses ou Deus, nós temos Elohim. Certo? E Elohim, esta palavra Elohim, ela é de aplicação bem abrangente. Elohim. A primeira vez que a palavra Elohim ocorre na Bíblia, ela é aplicada para Deus. Está escrito assim, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então Deus ali em Gênesis 1, nós lemos no hebraico como Elohim. O segundo uso que nós temos da palavra Elohim é para anjos. Está escrito em Salmo 8:5. Contudo fizeste um pouco menor do que Elohim. A Septuaginta traduz ali Elohim por ângelos. Contudo um pouco fizeste o homem menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre toda a tua criação.
Ok, queridos? O outro uso que se faz da palavra Elohim é para os juízes. Está escrito no Salmo, eu não me lembro agora, mas Jesus até citou esse Salmo, e no Salmo disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Ora, o Salmo diz: vós sois deuses. A quem é que o Salmo está se dirigindo? Aos juízes de Israel, às autoridades de Israel. E veja que as autoridades de Israel, os juízes de Israel, são chamados no Salmo de Elohim. Diz: vós sois Elohim, vós sois deuses. Então veja que Elohim ela é também aplicada aos juízes. E agora eu pergunto, Samuel era o quê? Samuel era o quê, meus queridos? Era um juiz. Samuel era profeta. Samuel era também um juiz e era sacerdote. E por que que a mulher diz: vejo um Elohim que sobe da terra? Por que que ela disse: vejo um Elohim? Porque exatamente Samuel, ele era um Elohim. Ora, já lhe disse, estou lhe dizendo, o termo Elohim ele é aplicado a juízes. E o que Samuel era? Um juiz. Daí ela dizer: vejo um Elohim. Quando ela diz vejo um Elohim, ela estava dizendo o seguinte: eu vejo um homem vestido como um juiz. Eu vejo uma autoridade, um potentado, um Elohim subindo da terra. E então prosseguimos. E ele disse: como é a sua figura? Perguntou Saul. E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Era a capa de Samuel que ela estava vendo. O ancião aqui era Samuel. Aqui em nenhum momento o texto está dizendo que ela disse que viu um demônio se passando por Samuel, vestido numa capa. Não, é você quem está dizendo. É você, meu irmão, que acompanha interpretações distorcidas. É você, são os livros que você lê que dizem que aqui é um demônio. Mas o texto não diz isso não. Ó, o que o texto diz? Vem subindo um homem. O texto está dizendo, ó, vem subindo um homem. Aqui não está dizendo que vem subindo um demônio se passando por homem. Ancião está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Olha o que o texto está dizendo. Entendeu Saul que era quem? Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Agora versículo 15. Samuel disse a Saul. Ora, os intérpretes dizem, muitos intérpretes dizem que aqui era um demônio. Ora, se era um demônio, tinha que estar escrito assim, ó. O demônio disse a Saul. Mas não está escrito, meu irmão. Aqui está meu desafio para você. Me mostre nessa narrativa onde é que está escrito que um demônio, se passando por Samuel, falou, se passando por Samuel, falou com Saul. Não, está escrito assim, ó, simplesmente assim. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Subir de onde? Do Sheol. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Meu irmão, vou parar bem aqui nessa leitura e vou só te dar uma explicação. Os judeus, eles acreditam na imortalidade da alma. Eu estou aqui com um dos volumes do Talmud, Berahot, capítulo 18. Olha o que diz assim, ó. Ele traz uma extensa narrativa sobre a questão das almas. E neste capítulo 18, aqui se diz que as almas não somente elas sobrevivem à morte do corpo, mas elas têm consciência. Elas têm consciência. Olha o que diz aqui, ó. O fato relata na Beraitá, aparentemente comprova que as almas sabem o que se passa no mundo. Ok? Bom, eu não vou ler a narrativa porque é grande. Olha, vou só lhes mostrar aqui, ó. A narrativa é imensa, mas eu estou aqui, ó. Berahot, capítulo 18, parte B. É um dos tratados do Talmud Bavli. E aqui mostra claramente que as almas, elas sabem. As almas, elas conversam. Elas sabem perfeitamente que estão mortas. Ou seja, que os seus corpos estão mortos. Então, é crença dos judeus, ou pelo menos entre os judeus, e o Talmud mostra isso, que o homem ele sobrevive à morte do corpo.
O livro de Enoque também mostra isso. E sobre o relato de Samuel aqui, meus irmãos, a maioria dos mestres judeus dizem que realmente aqui foi Samuel quem conversou com Saul, ou seja, a alma de Samuel. O próprio Talmud, fazendo referência a esse episódio, diz que foi a alma de Samuel. A maioria dos pais da igreja, inclusive Santo Agostinho, o grande teólogo, ele disse que aqui foi a alma de Samuel. Justino de Roma disse que era a alma de Samuel. E assim por diante, ok? Muitos dos pais da igreja sustentavam que foi a alma de Samuel. Prossigamos. Então disse Samuel, versículo 16, o que o texto diz? Então disse Samuel. O texto não diz, então disse um demônio se passando por Samuel. Não, é você quem diz. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito inimigo? Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra Senhor. Essa palavra, ou esse nome Senhor, no hebraico aqui nós temos o tetragrama, Yud Hei Vav Hei, que os judeus eles não pronunciam o tetragrama, eles não pronunciam o nome de Deus, eles só chamam Hashem, o Eterno, mas eles não pronunciam o nome de Deus. E o que nós temos aqui é o nome de Deus. Nós temos aqui o tetragrama, as 4 letras, Yud Hei Vav Hei. Professor, mas por que esta explicação? Você sabia que existe uma tradição judaica, e está no Talmud, que diz que os demônios eles não pronunciam o nome de Deus? Eles têm um tão grande respeito pelo nome de Deus que os demônios eles não pronunciam o nome de Deus. Moral da história, meu irmão. E essa tradição é verdadeira. Eu já fiz um apanhado no Novo Testamento e no Antigo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, onde quer que exista a presença de Satanás ou de um demônio dialogando, por exemplo, com Jesus Cristo, onde quer que apareça a narrativa de um demônio falando, jamais, isso você pode consultar, porque eu já consultei, tanto no Antigo como no Novo Testamento, jamais, quer seja um demônio ou o diabo, ele pronuncia o nome inefável. Jamais, meu irmão, que eu lhe digo porque eu fiz a pesquisa. Nunca nas páginas da Bíblia Sagrada você vai ver um demônio pronunciando o nome de Deus. Eu não estou dizendo que o demônio não pronuncie Deus. Deus não é nome. Eu estou falando do nome, o nome impronunciável, o tetragrama, Yud Hei Vav Hei. O tetragrama, Yud Hei Vav Hei, o nome realmente de Deus, um demônio jamais pronuncia. Jamais. E a tradição judaica, o Talmud, ele diz isso, que um demônio nunca, jamais pronuncia o nome de Deus. Sabendo que essa tradição é verdadeira, logo aqui é uma outra prova que milita contra a ideia de que aqui é um demônio. Não é um demônio, porque demônios não pronunciam o nome de Deus. E veja que Samuel aqui pronuncia o nome de Deus, logo não pode ser um demônio. Ó. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor, citou o nome de Deus, te tem desamparado e se tem feito inimigo? Porque o Senhor, citou de novo o nome de Deus, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor, citou de novo o nome de Deus, veja que não é um demônio, tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, citou de novo o nome de Deus. Logo, não pode ser um demônio, meu irmão. E não executaste o fervor de sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor citou de novo o nome de Deus. Te fez hoje isso. E o Senhor citou de novo o nome de Deus. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel, o Senhor, citou de novo o nome de Deus, entregará na mão dos filisteus. Versículo 20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. Aqui ele está dizendo as palavras de Samuel, aqui não está dizendo que foram palavras de demônio. A narrativa não diz que foi um demônio se passando por Samuel que falou. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite.
Está bem aqui, meu irmão. Essa narrativa mostra que os mortos, eles sobrevivem à morte do corpo. E quem falou que com Saul era a alma de Samuel. E foi vista. Aqui está dizendo que a mulher viu. E aqui está dizendo que Samuel conversou com Saul. E aqui não era um demônio, porque demônios não pronunciam o nome inefável de Deus. E você vê que o nome de Deus aqui é pronunciado. Eu vou contar quantas vezes ele pronunciou. Visto que o Senhor uma vez, ó, de novo, Senhor, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Na minha contagem aqui, se eu não estiver equivocado, Samuel aqui, que você disse que é um demônio, pronunciou o nome do Senhor 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bem aqui. Se eu não estiver contando errado, você diz que foi um demônio, mas a tradição judaica e a Bíblia jamais afirma isso. Jamais nós vemos na Bíblia Sagrada um demônio pronunciando o nome de Deus. E veja que o nome de Deus foi citado aqui 7 vezes. Logo, não pode ser um demônio aqui, foi Samuel, meu irmão. Penso eu que eu provei aqui para os senhores e senhoras que o homem tem uma alma e que esta alma ela sobrevive à morte do corpo. Então, está pulverizada, está refutada aqui a teoria da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz que a alma ela morre. Não, a alma não morre. Eu já lancei um outro vídeo sobre essa questão, se a alma morre ou não morre, e lá eu trabalho vários textos que os adventistas dizem que a alma é mortal, que a alma morre. Não é verdade. Quando lá em Eclesiastes diz que os mortos nada sabem, ele está falando dos mortos no sentido corporal. De fato, os mortos nada sabem. Pereceu todo o seu sentimento, todo o seu amor, todo o seu ódio. Eles não sabem de nada. Mas é interessante que os adventistas eles esquecem que o texto continua. Dizem, o texto não diz somente isso, que os mortos não sabem de nada, mas também diz que eles não terão nenhuma recompensa daqui para frente. E aí? Tu já pensou, se a gente for considerar essas palavras, essas afirmativas no sentido absoluto, se é verdade em sentido absoluto que os mortos não sabem de nada, estão totalmente extintos, então também devemos entender de forma absoluta que os mesmos mortos também não terão recompensa. Agora você veja que aí os adventistas dizem, não, nós teremos recompensa, e teremos. Então, se é verdade que nós teremos recompensa, nós temos que dar um sentido relativo para aquela palavra, e os mortos não terão recompensa, mas se é relativo isso aí, é relativo ao quê? Ao seu estado de morto na sepultura, é relativo à sua vida, a esta, ou seja, para esta vida realmente, quem morre jamais ele volta para este mundo. Para este mundo aqui, o homem não terá recompensa, porque todos nós, quando um dia ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar para outra existência, para outro mundo. No que diz respeito a esta existência, a este mundo, de fato, não há mais amor, não há mais ódio, não há mais nada, não há recompensa para esta vida, não. Depois que você morreu, desta vida aqui, nós não temos mais nada a ver com esta vida. Um dia nós vamos ressuscitar para outro mundo, para outra vida. E aí é onde entra o X da questão. Eclesiastes, quando diz o homem não sabe de nada, está inconsciente, ele está falando em relação a esta vida, em relação a este corpo. Ok, meus irmãos? Mas quando a gente pega outros textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, você vai ver que o homem, no que diz respeito à alma, ele sabe sim, ele tem consciência na morte. O seu corpo não existe mais. O seu corpo já foi desfeito, quem sabe até há séculos. Mas a sua alma, ela tem consciência no Sheol. A alma dos homens no Sheol ou no Hades, elas têm consciência. Aqui você vê na narrativa de 1 Samuel 28
que o homem ele tem consciência. E é interessante que a Septuaginta, em 1 Crônicas 10:13, diz que realmente ali foi Samuel. A Septuaginta, olha o que ela diz em 1 Crônicas 10:28. Olha o que diz a narrativa da Septuaginta, olha como é que se lê lá. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também por causa, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e também por causa das palavras de Samuel, o profeta. A Septuaginta diz assim, e também por causa das palavras de Samuel, o profeta. Então a Septuaginta aqui nós não temos, na versão hebraica, nós não temos aqui a menção a Samuel falando, mas na Septuaginta ela acrescenta, e também por causa das palavras de Samuel, o profeta. Então a Septuaginta, meus irmãos, versão grega do Antigo Testamento, ela diz que realmente Saul morreu por causa da sua transgressão contra o Senhor e também por causa das palavras de Samuel, o profeta. É a Bíblia quem diz. Por mais que você venha dizer, mas a Bíblia condena os adivinhos, a Bíblia condena, consulta os mortos. Condena, quem está dizendo que não condena? Só que a Bíblia Sagrada mostra que foi realmente Samuel quem apareceu, quem conversou com Saul. E a Septuaginta diz isso. Entre no Google, procure a Septuaginta que ela tem disponível já em português. E veja em 1 Crônicas 10:13. E a Septuaginta ela vai dizer que ele foi Samuel, realmente quem falou. Meus queridos, então, chegamos então agora ao final deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Outra coisa, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, me ajude, ok? Amém.